Ao discutir os críticos online mais icônicos do final dos anos 2000 e início dos 2010, muitos lembram de nomes como Nostalgia Critic e Angry Video Game Nerd, mas Linkara é frequentemente esquecido nessa discussão. Este amante de Power Rangers e quadrinhos já foi um nome proeminente no YouTube, tendo ido tão longe a ponto de criar um filme de longa-metragem baseado em seu programa Atop the Fourth Wall. Mais notável que o conteúdo em si foi quando ele foi ridicularizado em sites como 4chan e Kiwi Farms por ser um low-cal, devido ao seu quadrinho que críticos equipararam a Sonichu. Descoberta de sua antiga conta Adult Loot revelou que ele olhava material obsceno relacionado aos Muppets e a Senhora M e M Verde. E quem esqueceria sua raiva quando fãs perguntaram sobre a próxima crítica dos Power Rangers em seu canal? Os vídeos estão prontos quando estão prontos e serão lançados quando estiverem prontos. Apesar de uma infinidade de material para cobrir, com ele até sendo zombado pelo criador do popular show Smiling Friends, surpreendentemente nenhum youtuber fez um vídeo aprofundado explicando a lore em torno deste indivíduo estranho. Por causa disso, decidi que seria um bom momento para desvendar a história esquecida deste relíquia de uma era da internet passada. Louis Lovehog nasceu em 19 de agosto de 1987 em Minnesota. Não há muita informação pública sobre sua infância, além de que ele cresceu na fé cristã. E com isso, parece que ele viveu uma vida bastante comum, como muitos jovens. Louis gostava de sua parcela justa de ficção e fantasia, e um de seus hobbies favoritos era ler quadrinhos de super-heróis. Mas ele não queria apenas experimentar o trabalho de outras pessoas, ele queria criar o seu próprio. No ensino médio, Louis começou a publicar uma série de romances de fantasia intitulados Angel Armor. Essas histórias seguiam um estudante do ensino médio cristão chamado Louis, que luta contra as forças das trevas sob o nome de Linkara. Agora, dessa descrição, você pode ter notado algumas semelhanças entre o autor e seu protagonista fictício, embora Louis de Angel Armor escreva seu nome de maneira diferente. Esse tipo de estilo de narrativa de auto-inserção é algo que só se tornaria mais proeminente no trabalho de Lovehog à medida que o tempo passava. Louis concluiu a série Angel Armor após o quarto romance, mas isso estava longe do fim de suas buscas artísticas, e após se formar no ensino médio, ele rapidamente começou o projeto que acabou se tornando muito mais conhecido, sua história em quadrinhos de super-herói em andamento, O Portador da Luz. A história segue Carter Granholm, um homem que vive na cidade do faraó. Esta era uma cidade em Minnesota, um inferno sem lei dominado por gangues chamadas escravizadores. Embora Carter tenha nascido com o poder de manipular a luz, as lições de pacifismo ensinadas a ele por seus pais, que foram assassinados quando ele era criança, o impedem de usar suas habilidades para proteger as pessoas. Ele eventualmente percebe que deve se levantar e lutar, assumindo a identidade do portador da luz. Este quadrinho nos dá nosso primeiro olhar real sobre Louis como pessoa, em vez de apenas o que pode ser deduzido de sua obra. Veja, embaixo de quase todas as páginas de O Portador da Luz havia um breve trecho de comentário escrito pelo autor, dando uma visão sobre seu processo criativo. Por exemplo, Carter Granholm é o proprietário de uma loja de móveis, inspirado pela verdadeira ocupação de Lovehog na época. Mesmo que o nome do personagem principal tenha mudado, as semelhanças de seu trabalho, estado natal e aparência física deixaram claro que a arte continuaria a imitar a vida. A primeira característica que provavelmente chamou a atenção em O Portador da Luz é o estilo artístico. Inúmeras pessoas deram suas opiniões sobre isso ao longo dos anos, então acho que seria melhor permitir que as próprias palavras de Louis o descrevessem. Este foi o primeiro quadrinho que eu já desenhei. Meus talentos artísticos são tão claramente expostos. Eles são uma total porcaria. Curiosamente, mesmo que ele tenha assumido a maioria das responsabilidades, Louis não é o único artista creditado na série. Os nomes Ted Sage e Frank Goulart também aparecem nos créditos de várias edições. Ao tentar pesquisar sobre eles, achei interessante que nenhum desses homens parecia ter qualquer presença online. Isso é, até descobrirmos na página de perguntas frequentes do Lightbringer que ambos eram apenas pseudônimos usados por Lovehog. Lightbringer foi um projeto individual durante a maior parte de sua execução, com colaboradores sendo trazidos apenas no final. Embora uma pessoa publicar seu próprio quadrinho seja indiscutivelmente uma tarefa difícil, as limitações de tal produção são claras para ver.
Não apenas na arte, mas também nos múltiplos erros gramaticais e ortográficos encontrados. Por exemplo, um dos primeiros antagonistas da série é um escravizador chamado Serpent, escrito com um A em vez do segundo E. Isso poderia ter sido justificado como uma escolha deliberada feita pelo personagem, mas Lewis admitiu que foi puramente porque ele não sabia como soletrar a palavra. Os aspectos mais amadores de Lightbringer talvez não fossem tão notáveis se não fosse pelo assunto incrivelmente sombrio. Já na primeira edição, Carter é mostrado fugindo de medo quando testemunha uma mulher sendo possivelmente sexualmente agredida em um beco. Socorro! Alguém me ajude! Cale a sua boca maldita! Por favor, eu preciso de ajuda! Corri o mais rápido que pude após ver isso. Eu estava quase hiperventilando enquanto tentava afastar os gritos por ajuda da minha mente. Como mencionado, os escravizadores, principais vilões do primeiro arco que controlam a cidade, são declarados explicitamente como traficantes de seres humanos. No início, eles estão tão confiantes de que não serão processados por seus crimes que andam em público com mulheres acorrentadas em coleiras. Lewis deu sua justificativa para essa decisão no comentário. A maioria dos quadrinhos não aborda o tema da escravidão humana, seja na forma de trabalho barato, prostituição forçada, opressão religiosa ou outras formas de tirania que envolvem tratar pessoas como posses ou forçar pessoas a aderir a algo em que não acreditam. Sim, o Sr. Lovehog era jovem e queria provar a si mesmo como escritor, ousando abordar assuntos que as histórias mainstream de super-heróis não tocariam. Muita de sua própria filosofia é tecida nas páginas do Lightbringer, por exemplo. Carter Graham Home foi criado por seus pais para ser um pacifista, e grande parte de seu desenvolvimento de personagem inicial girou em torno de superar seus problemas e usar seus poderes para lutar pelo que é certo. O rosto no espelho não tem conforto para me oferecer. Tudo que vejo é o homem que poderia ter feito algo, mas não fez nada. É este o rosto de um covarde, o verdadeiro rosto que tento esconder atrás de uma face de angústia desapegada? Mãe, pai, peço desculpas, mas você estava completamente errado. Não é possível deter o mal com pacifismo. O mal não se nutre de violência. Ele se alimenta de indiferença. Além disso, o primeiro arco da história em quadrinhos focava em derrotar os escravizadores. Como a gangue praticamente possui a cidade, seu líder argumenta que derrubá-los destruirá a economia local e que o que ele faz é um mal necessário. Como esperado, Lovehog também discordou dessa filosofia. Você é louco! Chama o que faz de coisa boa? Claro que não, isso porque o bem e o mal são insignificantes quando se trata da vida real. Eu tive uma epifania quando comecei com os escravizadores. Os seres humanos sempre existiram em um de dois estados, mestre ou escravo. Seja em relação às suas emoções, trabalho ou devoção aos outros, não importa. Assim, o verdadeiro propósito moral dos escravizadores é usar essa relação para melhorar o mundo. Os escravizadores não são seus inimigos, portador da luz. Buscamos o mesmo objetivo que você. A cidade do faraó não sobrevive apesar de nós. Ela sobrevive graças a nós. Nós somos os mocinhos, não você e sua pequena ética subjetiva sobre os grandes vilões que gostam de suas mulheres acorrentadas. Quando se tratava de temas adultos encontrados em O Portador da Luz, isso também se expandia para conceitos sexuais. No início da série, Lewis quis destacar personagens femininas fortes. No entanto, o conteúdo real da história nem sempre reflete isso. Por exemplo, uma edição envolve a esposa de um dos funcionários de Carter sendo chantageada por um homem para fazer sexo porque ela bateu no carro dele. Este caso conclui depois que o portador da luz explica a ela que o contrato não poderia ser legalmente vinculativo, algo que aparentemente precisava ser explicado por um homem. Essa coisa que estamos fazendo está terminando aqui e agora. Preciso te lembrar que assinamos um contrato, seu corpo para fazer o que eu quiser, para que eu não te processe pelo dano ao meu carro, sim, coisa engraçada sobre isso. De acordo com a lei de contratos, coerção e chantagem os tornam nulos e sem efeito. Então eu vou contar ao seu marido sobre nossas escapadas à meia-noite. Tarde demais, ele já sabe. Odeio ter que te dizer isso, garanhão, mas sua performance não exatamente abalou meu mundo. A série também inclui participações especiais de outros webcomics, incluindo um personagem do título não seguro para o trabalho Treading Ground.
Mas de longe o mais preocupante dos elementos mais ousados de Lightbringer veio na forma de Hannah Mads, uma jovem mulher com super força que trabalha na loja de móveis de Carter e eventualmente descobre sua identidade secreta. Durante a maior parte da execução do quadrinho, ela atuou como uma voz no ouvido de Lightbringer, ficando para trás e falando com ele ao telefone enquanto ele saía em missões. Não foi até a edição 13 de 15 que ela finalmente vestiu uma fantasia e saiu para combater o crime, apesar do fato de que ela tinha superpoderes desde o momento em que apareceu pela primeira vez. Se Lewis queria destacar personagens femininas fortes, essa parecia uma maneira estranha de fazer isso. Mais estranho ainda, Hannah foi apresentada como tendo 17 anos na sua introdução. Ao exibir uma obra de arte de fã do personagem, no entanto, Lovehog fez um comentário que levantou sobrancelhas na narração. Esta imagem mostra Hannah em muita sensualidade. Claro, isso me força a acelerar meu plano de torná-la maior de idade, porque caso contrário eu seria meio pervertido por pensar assim sobre uma jovem de 17 anos. E se você acha estranho eu pensar assim sobre um personagem fictício, obviamente alguém não leu sobre qualquer Philop. E se você acha mais estranho eu pensar assim sobre um personagem fictício, obviamente alguém não leu nenhum texto filosófico sobre se personagens fictícios são reais ou não. Eu pessoalmente acredito que eles são tão reais quanto você e eu. Discuta. Se Hannah não estava combatendo o crime com Lightbringer, qual era seu papel exato na história em quadrinhos? Bem, seu primeiro grande arco de história envolveu ela comprando uma máquina de aumento de seios online. Novamente tenho que reiterar que neste ponto da história ela ainda é menor de idade e isso foi afirmado várias vezes. Há alguma discussão sobre se ela deveria ou não usar isso, mas, felizmente, a menor não tem a chance, já que o dispositivo é roubado por um vilão chamado Homem Sorridente, por conter energia que lhe permite realizar algum tipo de ciência de quadrinhos mal explicada. Como nota à parte, esse plano maligno também leva o Lightbringer a se referir debochadamente ao Homem Sorridente como o Transsexual Sorridente. Outro aspecto do Lightbringer que vale a pena mencionar é o fato de que ele frequentemente faz referência a outros super-heróis. Lewis não fez segredo sobre o fato de que ele havia sido inspirado por outras fontes. Os poderes do Lightbringer eram similares aos do Lanterna Verde da Detective Comics, e a história de Carter homenageava claramente o Batman. Alguns chamaram isso de plágio, mas dado o grande número de referências explícitas a outras propriedades feitas nas páginas de Lightbringer, parece mais provável que as paralelas estavam sendo feitas intencionalmente. Um aspecto importante do personagem Lightbringer é que ele é um fã de quadrinhos, adicionando mais combustível à ideia de que ele é apenas uma auto-inserção de Lewis. Há várias cenas dele discutindo as filosofias de vários super-heróis, incluindo uma em que ele basicamente apenas analisa a icônica série Watchmen. Parecia que, mesmo neste início de sua carreira online, Lewis já estava encontrando sua vocação. Embora The Lightbringer tenha terminado em setembro de 2012 após 15 edições, Lovehog já havia passado para seu próximo grande projeto vários anos antes. Acontece que, lá no início de sua série de quadrinhos, ele se tornou fã de sites como o Agony Booth e Jabutu, que se tornaram bem conhecidos por suas críticas de filmes em que recapitulavam a trama de filmes usando texto, enquanto intercalavam suas próprias críticas e piadas. Lewis decidiu fazer o mesmo para quadrinhos e postou uma crítica para Youngblood Não. Em seu blog no dia 19 de fevereiro de 2007, o estilo de escrita de Penadinho já estava praticamente consolidado desde o início, pois ele resumia a história do quadrinho enquanto adicionava suas próprias críticas e comentários espirituosos. Aqui vemos claramente pela primeira vez muitas das preferências de Lewis, como seu desgosto por super-heróis excessivamente violentos dispostos a matar seus inimigos e suas objeções a mulheres desenhadas de forma hipersexualizada. Lewis seguiu postando críticas em texto pelo resto do ano, com média de cerca de uma por mês. A produção não aumentou de verdade até 2008, no entanto, quando ele oficialmente cunhou o nome Atop the Fourth Wall para esta série. Ainda levaria alguns meses para sua carreira online realmente começar a tomar forma,
Veja, além dos blogs que inspiraram seus escritos online, o tempo de Lewis na internet também o levou ao site That Guy with the Glasses, mais tarde conhecido como Channel Awesome, onde ele se tornou fã de seu criador, Doug Walker. Entre os programas hospedados neste site estava o Ask That Guy with the Glasses, no qual Walker, interpretando um personagem exagerado, respondia perguntas da audiência. No final de um desses episódios, Doug virou o jogo e fez uma série de suas próprias perguntas que os espectadores deveriam responder em seus próprios vídeos de resposta. Os melhores seriam exibidos no site. Entre os muitos participantes da competição estava ninguém menos que Louis Lovehog. Oh, Joel and True. Olá e bem-vindo ao Pergunte ao Cara com o Chapéu. Não apenas este foi o primeiro projeto de vídeo de Lewis, mas também foi a primeira vez que ele apareceu em That Guy with the Glasses e pareceu acender um fogo dentro dele. No fim de outubro de 2008, ele carregou o primeiro episódio de Atop the Fourth Wall. Esta foi uma revisão do Spider-Man número 56, parte da infame história da clone saga do personagem que ele já estava cobrindo nas recapitulações de texto. Feliz Dia das Bruxas! Para este resumo, decidi fazer um vídeo para experimentar um formato diferente dos resumos de texto. Vamos mergulhar no Spider-Man sem adjetivos número 50 e 6 parte 3 de Smoke and Mirrors. O formato desses vídeos era essencialmente idêntico ao que já estava sendo publicado em seu blog. Eles também eram muito parecidos com o que Doug Walker fazia como crítico da nostalgia. Lewis simplesmente sentava-se em frente à câmera detalhando a trama da história que estava cobrindo do começo ao fim, enquanto ocasionalmente inseria suas próprias piadas e críticas. No começo, esses vídeos eram apenas projetos pessoais que ele enviava para seu site. Mas tudo mudou em 2008 quando That Guy with the Glasses anunciou que procuravam novos talentos. Lewis enviou seus vídeos para o gerente do site, Mike Michaud, que concordou em dar-lhe um período de teste. Enquanto o consenso geral parece ser que Michaud fez isso porque ficou impressionado com o talento de Lovehog, existem alguns detratores que afirmam que ele só teve a chance porque That Guy with the Glasses precisava de alguém para revisar quadrinhos, além de apenas filmes e videogames, para adicionar variedade. Após a exibição dos primeiros episódios no site, a recepção positiva levou Lewis a ser contratado como colaborador em tempo integral. Ele precisaria de um novo nome. Todo crítico do Channel Awesome tinha um pseudônimo, e Lewis sabia que havia apenas uma opção adequada. Voltando ao início, ele tirou um apelido dos romances Angel Armor, que escreveu quando era adolescente. Assim começou o reinado de Linkara. A maior parte do que foi apresentado na série de vídeos Atop the Fourth Wall era o que seu público já esperava ao ler seu blog. No entanto, havia certas coisas que ele criticava nos quadrinhos que lia que poderiam ter sido confusas para aqueles que seguiam o conteúdo de Lewis desde Lightbringer. Apesar de algum do conteúdo sexual explícito apresentado em seu próprio trabalho, ele parecia ficar incrivelmente irritado quando aparecia em outros livros. Talvez fosse melhor se você não incentivasse uma sociedade preocupada com sexo, tornando um personagem nu pelo simples propósito de ter teor de nudez e ação no quadrinho. Você não está sendo irônico, está sendo estúpido. É claro que os criadores teriam ficado mais do que felizes apenas com mulheres nuas aqui fazendo isso. Então, se eles queriam fazer um quadrinho pornô, por que diabos eles simplesmente não fizeram um quadrinho pornô? Para referência, o quadrinho que ele está revisando nesse segundo clipe é intitulado Canela, uma série que orgulhosamente exibe seu objetivo de excitar o leitor. Então Linkara está ficando bravo com um quadrinho que é anunciado como sendo sexualmente explícito pelo crime de ser sexualmente explícito. Você pode se lembrar que, nas páginas de O Portador da Luz, Lewis intercalava críticas de quadrinhos na narrativa. Bem, agora que ele tinha um programa focado principalmente em críticas de quadrinhos, ele decidiu começar a intercalar uma narrativa em andamento ocasional neste novo canal criativo. Isso começou pequeno no início, quando ele revelou detalhes sobre seu personagem, como sua arma mágica. Você tem que explicar isso. Explicar isso é mágica. Eu não preciso explicar isso. Os espectadores modernos podem nem mesmo se lembrar de uma época em que todos os críticos de mídia online tinham suas próprias armas únicas e participavam de enredos nos quais tinham que lutar contra o que quer que estivessem revisando naquela semana. Eu te asseguro que era um trope muito comum e Linkara estava na vanguarda disso.
Dito isto, ele ainda tendia a levar a lore interna de seu show muito mais a sério do que seus contemporâneos. O próximo clipe de um crossover posterior do Nostalgia Critic com ele explica muito bem a situação. Eu não faço sketches no meu show. Claro que faz. Eles estão no final dos vídeos o tempo todo. Você luta contra robôs com porcaria de Power Rangers. Isso não são sketches, é a minha realidade. O que devo fazer? Sou regularmente atacado por cientistas loucos, meus próprios sósias e deuses monstros de outras dimensões. Vivo com medo de que minha próxima análise será a última, porque a força é muito mais maligna e poderosa do que eu. De um rancor pessoal contra mim, ele até incorporou outros colaboradores do canal Awesome em suas tramas, por exemplo. Um dos primeiros antagonistas recorrentes de Atop the Fourth Wall foi o Doutor Insano, um personagem que se originou dos vídeos de Noah Antweiler, também conhecido como Spoonie. Doutor Insano, eu devia saber que você estaria por trás disso. Ser presidente dos Estados Unidos da América nunca seria o bastante pra você. Claro! E agora, usando o robô mais poderoso já construído, eu vou esmagar seus exércitos patéticos e governar o mundo! O Doutor Insano foi acompanhado por um personagem similar interpretado por Lewis chamado Dr. Link Sano. A grande maioria dos personagens de Atop the Fourth Wall foram interpretados por Lovehog usando diferentes fantasias, e muitos deles têm forte inspiração de outras fontes. Seu companheiro Robô Polo tem uma semelhança impressionante com Tom Servo do Mystery Science Theater 3000, um show que Lewis nunca escondeu seu amor. Embora isso não seja necessariamente uma coisa ruim, isso se encaixa na crítica que alguns fizeram de seu trabalho, de que é altamente derivativo, remontando aos dias de The Lightbringer. No seu episódio revisando o quadrinho Secret Defenders No. 10. Lovehog estreou a nova música tema para Top the Fourth Wall, escrita e interpretada pelo músico Vincent E. L. Uma versão desta música ainda é usada como introdução de seu show até hoje, embora a letra tenha sido alterada para não mais citar especificamente os criadores de quadrinhos pelo nome. Com o passar do tempo, Lewis expandiu seu repertório de shows além de apenas o Top the Fourth Wall. Fora dos quadrinhos, ele também tinha um grande apreço pela franquia Power Rangers, o que o inspirou a criar History of the Power Rangers. Nesta série, ele descreveu as tramas de cada era do show, dissecando os personagens e explorando seus arcos ao longo das temporadas. Na maioria das vezes, seus fãs gostavam desses vídeos, mas havia alguns que talvez gostassem um pouco demais. Durante um longo intervalo entre uploads, os espectadores inundaram Lovehog com comentários perguntando sobre o próximo episódio. Isso obviamente o frustrou muito, pois ele começou o próximo episódio com um desabafo que agora vive na infâmia. Eu participei da Power Morph com Falcon, fiz um final muito complicado para um episódio de Atop the Fourth Wall, lancei vídeos adicionais em outubro, além da minha carga de trabalho regular. Fiz minha carga de trabalho regular, que consiste em um episódio de Atop the Fourth Wall toda semana, apesar de convenções e outras dificuldades. Uma dessas dificuldades sendo a mudança para um apartamento. Essa diatribe, que foi posteriormente editada do vídeo publicamente disponível no canal do Linkara, desde então foi apelidada de Desabafo dos Power Rangers por aqueles que gostam de zombar do crítico de quadrinhos. Ele dedicar quase 4 minutos seguidos do seu vídeo para desabafar sobre pessoas que estavam simplesmente tentando interagir com seu conteúdo foi um conceito hilário para muitos espectadores. Na verdade, isso inspirou o Rocco do canal Mega 64 a criar sua própria série de paródia chamada História dos Vingadores Volteados, na qual cada vídeo consistia nele reclamando furiosamente sobre por que não havia novos vídeos enquanto nunca realmente analisava o show. Deixe-me dizer isso mais uma vez. História dos Vingadores. Volteados não tem um cronograma definido. Os vídeos serão feitos quando estiverem prontos. Esta foi a primeira vez que Linkara atraiu atenção além de seus fãs principais no Channel Awesome. Embora ele não tenha respondido publicamente às piadas, o desabafo sobre os Power Rangers disse às pessoas tudo o que precisavam saber.
Claramente, Lewis era alguém que levava a si mesmo e seu trabalho muito a sério, e eventualmente até mais eventos aconteceriam para corroborar essa suposição. Em 16 de maio de 2013, Lewis postou um vídeo intitulado "Especial, por favor deixe os anúncios rodarem" em seu canal do YouTube. Ultimamente, muitas pessoas têm usado bloqueadores de anúncios que as impedem de ver os anúncios em vídeos do Blip, incluindo os meus. Além disso, quem usa bloqueadores de anúncios pode ter visto esta mensagem aparecer, fazendo esperar 90 segundos para o conteúdo começar. Além disso, muitos estão chateados com isso. Agora, Linkara estava longe de estar sozinho neste sentimento expresso aqui. Naquela época, muitos criadores de conteúdo online pediam ao seu público para desativar o irritante bloqueador de anúncios. Mas ainda era um tópico muito controverso, e a proporção de curtidas para descurtidas neste upload é clara para ver. Além disso, pedir para desativar o bloqueador de anúncios não funciona. O upload não fez nada para ajudar a situação de Lovehog com aqueles que já estavam predispostos a não gostar dele, e a zombaria só continuaria a piorar. Em junho de 2014, um usuário do fórum de comics e desenhos animados do 4chan postou uma caricatura de Linkara, zombando de sua atitude aparentemente arrogante. Em resposta, um usuário anônimo que afirmou ter trabalhado para o Channel Awesome no passado contou uma história sobre algumas experiências que teve com o crítico de quadrinhos. Durante uma convenção, conversava com um colega sobre uma garota que eu gostava, também funcionária da empresa. Lewis se aproxima e fica por perto. Ele costuma ficar perto de uma conversa, mas não participa. Após um período, ele finalmente se pronuncia. Lewis, você sabe que não deveria objetivar as mulheres dessa maneira. Eu não estou. Lewis, então por que você está falando sobre ela? Porque ela está empregada e eu não conheço nossa política para isso. Lewis, bem, talvez precisemos de uma política mais rigorosa para aqueles de nós que tentariam objetivar abertamente nossa equipe. Lewis, relaxa. Lewis, pelo amor de Deus. Lewis, só estou dizendo, talvez não devêssemos fazer a mulher se sentir desconfortável? Devemos esclarecer melhor esse assunto. Certo, mais uma história. Para contextualizar, eles estavam filmando para um filme do Channel Awesome naquele momento. Lewis está escrevendo as falas para a cena do hotel em que todos querem dormir. Brad, outro colaborador, continua brincando que deveríamos sair pela porta e relaxar no bar do hotel, já que a câmera nem estava em nós naquele momento e já tínhamos feito nossas cenas. Vá para a porta, Lewis. Pare. Brad, o que é Lewis? Você percebe que estamos em um set aqui? Brad, sim, Brad sai. Parado lá, prestes a ir para a porta também, Lewis fica furioso. Lewis. É antiprofissional simplesmente deixar outro ator fazer sua cena sozinho? Você está sendo incrivelmente rude. Desculpe, cara, mas minhas cenas já estão feitas e estou cansado. Vou descer. Lewis, muito bem, mas te aviso para não exagerar, desça para o bar. Relaxando com as pessoas lá embaixo por um tempo. Doug, desce, Doug. Olha, eu só estou descendo porque Lewis quer que bem, eu realmente não sei. Acho que só falar com você, Brad. Oh, pelo amor de Deus, Doug. Olha só, fique para as cenas dele. E se ele perguntar, eu gritei com os dois de vocês. Ok, eu sim. Voltando para o quarto, Lewis está parado fora da nossa porta. Lewis, então, você aprendeu a lição. Eu começo a rir muito e tenho que sair. Ouço Brad apenas rasgando-o antes de sair. Ainda ouço Lewis fora da porta, resmungando incivilizado, patético. Ele está chateado pelos próximos 3 dias, para ser justo. É difícil confirmar a história, já que ainda não sabemos quem exatamente postou, mas estava de acordo com a visão da maioria das pessoas. Sobre Linkara, além disso, nenhuma pessoa jamais negou que isso aconteceu. Quando um fã perguntou sobre a situação no Twitter, Lewis afirmou, ele mesmo, não faço ideia. É certamente possível que eu estava apenas em um humor estranho e agindo estranho. Não consigo me lembrar especificamente. Posso inferir deste tweet que se ele não se lembra se isso aconteceu, significa que ele fez coisas assim com tanta frequência que esqueceu este caso específico. Mesmo sem confirmação, a história viralizou na internet e transformou Linkara em meme novamente. Falando em memes do Linkara, em 15 de julho de 2014, a crítica da Nostalgia Critic sobre Blood Rain foi postada no Channel Awesome.
O que precisa ser entendido é que este filme em particular veio do infame cineasta alemão Uwe Boll. Sempre que um filme de Boll era discutido no programa dos críticos, era considerado tradição que ele fosse acompanhado por Linkara e Spoonie. Assim, o vídeo começou com uma esquete dos críticos correndo dramaticamente para ajudar o crítico nostálgico. Mesmo que você nunca tenha visto este vídeo antes, provavelmente já viu o clipe de Lewis correndo a uma velocidade super diretamente para a câmera com uma expressão determinada no rosto. Vamos encarar, mesmo que você não saiba quem ele é, provavelmente já viu isso. Ele ganhou vida própria como um GIF que aparece com frequência nas redes sociais. Este é um dos poucos memes sobre ele que o Linkara parece realmente estar bem, embora ele admita que costumava incomodá-lo bastante. Até este ponto, as piadas feitas à custa de Louis Lovehog foram relativamente leves, mas todas elas empalidecem em comparação com as informações que logo viriam à tona. Primeiro, um pouco de história. Em 2010, Iron Liz, interpretada pela amiga de Lewis, Elizabeth Schockel, começou a aparecer em Atop the Fourth Wall. Ela rapidamente se tornou um membro central do elenco do programa, até mesmo substituindo Linkara quando ele foi sequestrado pelo supervilão intergaláctico Lord Vice. Ela também tinha seu próprio blog chamado The Foundry, onde ela revisava RPGs de mesa fora do programa. Os dois namoraram por um breve período antes de se separarem em 2011. Liz se afastou principalmente dos holofotes depois disso, optando por se concentrar na faculdade, mas deixou claro que não havia má vontade entre ela e Lewis na época. Avançando para 2014, Liz fez uma entrevista ao vivo com um ex-colaborador do channel Awesome chamado Lord Cat. Infelizmente, o vídeo foi deletado e não parece haver nenhum arquivo dele, mas a informação mais relevante que foi mantida é que ela se revelou uma mulher transgênero. Os críticos de Linkara se divertiram com essa notícia. Alguns deles já suspeitavam que isso fosse verdade, mas agora que Liz confirmou, eles usaram isso como um passe livre para chamar Lewis de gay. Por sua parte, o crítico de quadrinhos supostamente afirmou: Liz sempre foi uma mulher. O fato de ela ter um corpo de homem não importa. Eu sou heterossexual. Eu tenho que esclarecer, no entanto, que o único lugar onde vi essa citação escrita é no site Enciclopédia Dramática, criado por trolls, sem nenhuma citação de onde veio, então leve isso com um grão de sal. Antes de prosseguir, quero deixar claro que não estou aqui para julgar as preferências sexuais do homem, e a vida amorosa dele só diz respeito a ele mesmo. No entanto, as pessoas que se deliciavam em intimidar o crítico online sobre isso não concordavam com o sentimento, e logo outra bomba cairia que eles veriam como uma confirmação adicional de sua crença de que ele era, de fato, um homossexual. Em 2015, usuários do fórum de televisão do Furchan buscavam um antigo vídeo do Linkara que um deles vagamente lembrava de anos antes. Embora eles não tenham encontrado o que estavam procurando, acabaram descobrindo algo chocante. Supostas contas antigas de Lewis em fóruns de pornografia. Não foi difícil descobrir que era ele. Ele não apenas listou seu nome real, mas em sua biografia se descreveu como autor e artista do quadrinho Lightbringer. Ele também incluiu um anúncio do livro como sua assinatura em um site. Assim que isso foi descoberto, os usuários do Furchan imediatamente começaram a pesquisar para o que Lewis tinha estado a dedicar seu amor. Os seguintes são exemplos de títulos de obras que ele havia favoritado no site Literótica. Alfa masculino geriátrico seduz pai de dois. Um homem negro tem uma experiência interessante. Ela seduz o marido, depois a esposa. Ele controla sua irmã, mãe, vizinho e um estranho. Veteranos encontram um garoto bonito para reencenar bons momentos. E como poderíamos possivelmente deixar de fora muitas garotas com galos? Existem dois temas muito fortes ao olhar as capturas de tela resgatadas dessas contas. 1. O amor de Lewis por ser dominado, e 2. Seu interesse em mulheres com genitália masculina. Mesmo assim, ainda existem várias instâncias nestes formulários de Linkara proclamando que ele não é gay. Na verdade, apesar de ter se declarado a favor do casamento gay, ele ainda expressou sua crença de que a homossexualidade era uma escolha. Alguns argumentariam que se esse fosse realmente o caso, era uma escolha que o próprio Lewis fez, já que também havia exemplos dele escrevendo ficção homoerótica. Agora, essas são apenas as coisas que foram devidamente arquivadas na época, mas se você escolher acreditar nos rumores, eles são apenas a ponta do iceberg.
Foi alegado por outras pessoas que alguns dos outros tópicos que agora estão deletados presentes nesses escritos eram sobre cadáveres, Muppets e M&M's verdes. Novamente, porém, não consegui encontrar nenhuma evidência definitiva para corroborar isso, já que até o site criado para arquivar todas as descobertas do quadro de televisão desapareceu da internet. Dito isto, seria negligente se eu não mencionasse que o próprio Doug Walker incluiu 2 piadas semelhantes a isso em um único vídeo do Nostalgia Critic, muito antes de ele poder ter conhecimento sobre... Eu não deveria ter irritado alguém tão poderoso e bonito como você. Ó, Ankara, você está dizendo que eu sou tão fisicamente atraente que estou te tornando gay agora mesmo? Sim, eu estou. Por sua vez, Lewis apenas abordou brevemente este assunto. Ao descobrir, ele rapidamente deletou o máximo de postagens antigas antes que capturas de tela fossem feitas. A única coisa que ele disse sobre o assunto foi em resposta a uma pergunta no Twitter. Na verdade, sabe de uma coisa? Falasse, antigo site pornô. Pronto, vamos seguir com nossas vidas. A postagem deletada foi tratada pelos detratores como confirmação de todos os rumores que circulavam. Apesar de ser basicamente o fim da história, ainda é uma das coisas mais citadas quando as pessoas querem zoar o Linkara. Mesmo as pessoas que não querem zombar dos outros com base em suas fantasias sexuais têm que admitir que é estranho como frequentemente Lewis criticou as obras de outras pessoas por incluírem o menor indício de sexualidade enquanto ele escondia algo tão hardcore assim em seu passado. Este parece um bom momento para um descanso, então vamos dar uma olhada em mais algumas histórias do Linkara. Nós brevemente discutimos alguns dos vilões recorrentes em Atop the Fourth Wall, mas ainda não mencionamos o inimigo final do crítico de quadrinhos, Mechakara. Espere um minuto, você não é o Linkara! Mas eu sou o Linkara. Mais ou menos. Mechakara é uma versão robótica malvada de Linkara, mas essa definição é uma simplificação exagerada. Na verdade, ele é uma versão de seu amigo robô Puyo de um universo alternativo. Deixarei que ele mesmo explique. De onde você veio, afinal? Você vai se lembrar que quase um ano atrás, seu doutor insano experimentou com hipertempo quando ele desencadeou um cometa chamado Guerreiro. Os experimentos dele trouxeram meu universo em contato com os humanos. Apocalipse robótico, certo? Sim, a inteligência artificial deu origem a uma raça de máquinas escravizadas pelo homem. Então a Matrix, então. Mechakara se tornou o vilão mais duradouro de Atop the Fourth Wall, crescendo tanto que até apareceu fora do programa. Caso você não saiba, antigamente o Channel Awesome tinha a tradição de fazer filmes com todo o elenco de colaboradores do site, ou pelo menos o máximo que eles podiam incluir. No filme To Boldly Flee de 2012, Mechakara foi usado como um dos principais antagonistas. Nostalgia Tique Linkara, vocês sabem que tem uma reunião lá embaixo. Eu vou dar a vocês dois um... Quê? Aquele clipe em particular causou um pouco de controvérsia nos bastidores. Descobriu-se posteriormente que no roteiro original de Doug Walker, a piada era muito mais explícita. Cérebro de filme, Garota Nostalgia? Linkara a uma reunião no andar de baixo. Barulhos sugestivos altos batendo através das paredes. Barulhos de furadeira e rangidos seguem. Pontuado por guinchos de garota e gemidos. Garota fora de cena. Não. Não coloquei isso aí. Mexa a cara fora da tela. Não resista, submeta-se. Um choque envergonhado supera o rosto de Film Brain. Film Brain, vou te dar um momento. Ele se afastou com um rosto chocado. Chick, fora da tela. Meu Deus, seu coração é de metal. Dado o que foi insinuado com este diálogo, nenhum dos atores se sentiu confortável em interpretar a cena como Rin.
O roteiro foi alterado após algum debate, mas é discutível o quanto a piada no filme final é realmente mais suave em comparação com o rascunho original. Essas histórias dos bastidores só se tornaram públicas anos depois, mas falaremos sobre isso em breve. Após To Boldly Flee, parecia que a era dos grandes filmes de crossover com os críticos favoritos da internet havia terminado. Mas Linkara decidiu que ainda não havia terminado. Em 2014, ele criou uma campanha no Indiegogo para Atop the Fourth Wall, o filme. Isso foi planejado não apenas como uma adição de longa-metragem à lore do seu próprio show, mas também uma continuação da história dos outros filmes do Channel Awesome. Apesar de inicialmente ter pedido $40 mil, ele arrecadou quase $64 mil ao final da campanha. O filme, lançado no ano seguinte, mostra Linkara desiludido com sua vida de resenhar quadrinhos ruins enquanto lida com o trauma de lutar constantemente contra deidades malignas. Enquanto isso, o governo encarrega ele e seus amigos de usar sua nave espacial para resgatar um grupo de astronautas encalhados. Comicron, eu sei que não mencionei antes que Linkara tinha uma nave espacial, mas a essa altura, você realmente está surpreso? Para os outros filmes do Channel Awesome, mesmo que eles ocasionalmente abordassem temas sérios, seu objetivo principal era ser comédias. O filme de Lewis tomou a abordagem oposta. Apesar das piadas, era evidente seu desejo de narrar uma história séria de ficção científica, com personagens passando por jornadas emocionais maduras. Nós quase realmente Morremos. E eu não estou bem com isso. Ninguém está. Não realmente de qualquer forma. Ninguém realmente quer morrer. Eu acho que as pessoas só querem que sua dor ou seu medo, ou seja lá o que for... Só parem. Até o garoto dos anos 90, um personagem criado como uma piada sobre o ódio de Lewis pelos quadrinhos da época, teve um momento emocional sincero. Mas isso só dá a impressão de que você é superficial. Você parece uma piada única. Se há mais em você, por que não demonstra? Por que eu deveria? O que você... Não faz sentido agir como todo mundo. Não seria eu. Me divirto muito mais assim. Pode ser um pouco irritante, mas você notará que o Linkara me mantém por perto mesmo assim. É porque ele, o Harvest e todos os outros, eles são minha família. Revela-se que o verdadeiro mentor por trás do desaparecimento dos astronautas foi o Meshakara. O conflito termina com uma verdadeira luta épica até o fim, completa com um raro palavrão do Linkara. Vou pintar estas paredes com o seu sangue! É, vai se fuder também. O filme Atop the Fourth Wall é talvez a produção mais ridicularizada que Love Hog já lançou. Embora a escrita tenha um papel fundamental, é impossível ignorar o design de produção. A maior parte do filme acontece em sua casa, no cenário do Comicron One que ele já usava para vídeos, ou em um armazém vazio. Os efeitos especiais estão basicamente no mesmo patamar do que foi visto no episódio médio de Atop the Fourth Wall. A forma final de Meshakara era autoexplicativa. Isso fez muitos se perguntarem por que o filme custou $64 mil. E se custou, para onde foi todo o dinheiro? Bem, para tentar responder pelo menos parte dessa pergunta, vamos ter que falar sobre a hashtag Mude o Canal. Em 2018, vários colaboradores do Channel Awesome, incluindo Linkara, anunciaram sua decisão de se separar do site. Isso foi acompanhado por um enorme Google Doc intitulado Não Tão Incrível, no qual esses críticos online expressaram todas as suas queixas com o ex-empregador. As alegações neste documento têm níveis variados de gravidade, então vamos focar apenas no que Love Hog disse. Segundo ele, o estúdio que ele reservou para filmar seu filme cobrava $1.000 por dia. Como ele calculou que precisariam de 10 dias para completar as filmagens, Lewis percebeu rapidamente que gastaria 1/6 de seu orçamento apenas com a locação. Ao considerar outras opções, ele perguntou aos superiores no Channel Awesome se poderia usar o estúdio deles. Porém, o pedido foi negado, pois temiam que isso atrapalharia as filmagens dos episódios de Nostalgia Critic e precisariam ter alguém no set supervisionando a equipe de Atop the Fourth Wall. Love Hog considerou esse raciocínio absurdo e ofensivo, indagando por que não poderiam simplesmente gravar episódios menos intensos do Nostalgia Critic enquanto ele ocupava o espaço.
Apesar do apoio de muitos, os detratores consideraram as reclamações de Lewis como algumas das mais mesquinhas do documento Not So Awesome. Mas isso estava longe de ser o pior da controvérsia envolvendo Linkara durante o drama Change the Channel. Durante a disputa em andamento, Brad Jones, também conhecido como Cinema Snob, alegou ter sido vítima de swatting. Brad era uma figura constante no Channel Awesome há muito tempo, até atuando em Atop the Fourth Wall, o filme, e foi uma das poucas pessoas a permanecer no site após o êxodo em massa. Muitos dos criadores por trás do documento Not So Awesome tentaram negar ou minimizar a história de Brad. Entre essas pessoas estava Lewis, que afirmou no Tumblr que o suposto swatting não passava de uma verificação de bem-estar. Ele foi além disso mais tarde, dando uma indireta em Brad no início de sua análise de Spider-Man Since Past em 2020. Espera um momento. Alô? Aham. Oh! Oh! Ele disse isso, Uau, inventou essa bobagem também. Ok, sim, dane-se ele. O movimento de mudança de canal renovou a atenção para muitas personalidades da internet que já haviam saído dos holofotes há tempos. Isso inevitavelmente levaria a mais ridicularização. Entre no canal de jogos de comédia Oniplays. Oniplays, cuidado, devo dizer que amei Laikara, ok? Eu estava assistindo vários lugares e eu vi Laikara, a grande Laikara. Ele superou a quarta parede e mencionou o famoso desabafo dos Power Rangers. Vai sair quando sair, e nós gostamos disso. Ao longo dos anos, Linkara tem sido uma fonte constante de risadas para os meninos do Oniplays. Enquanto Chris O'Neill, o fundador do canal, insiste que sua apreciação pelo trabalho de Lovehog é genuína, parece que o amor não é recíproco. Durante a transmissão ao vivo em 2021, Lewis foi questionado sobre o que ele pensava das piadas feitas à sua custa. Não tenho interesse em pensar ou falar sobre Oniplays. Eu nem mesmo sei o que é isso. Eles são um youtuber que é o único que é popular, que faz, quem constantemente me zomba, faz piada de mim, e aparentemente eles fazem uma imitação de mim, que é que todos amam, todos têm que apontar. Uau! Sua imitação de você é tão precisa, o que é tão improvável sobre um crédito ruim. Cartão isso só levou a mais zombaria da única base de fãs do Place, que acusou Lewis de ser incapaz de rir de si mesmo e de levar essas brincadeiras leves muito a sério. Vale a pena notar que outra das figuras favoritas da internet de O'Neill para fazer piadas é o Nostalgia Critic. Escreva um episódio de Nostalgia Critic. Onde ele analisa o quê? Onde ele analisa o menino do pijama listrado. É isso aí. O outro problema é que o filme é muito unilateral. Diferente de Lovehog, Walker decidiu abraçar ao invés de combater isso. Quão hipócrita seria se eu dissesse: olhe para essa pessoa que não aprecia minha arte quando eu literalmente vivo disso. Zombando da arte das pessoas? Tipo, quão hipócrita seria isso? Mas além disso, é apenas... Após a controvérsia Change the Channel, grande parte da internet se voltou contra Doug e se aliou a pessoas como Lewis. Mas agora que eles viram como cada um deles reagiu às piadas feitas à sua custa, as coisas começaram a virar na direção oposta. Linkara é mais do que nunca o alvo de piadas, enquanto Nostalgia Critic é visto com mais respeito do que tem sido em anos. Doug até teve a oportunidade de fazer uma participação especial no desenho animado incrivelmente bem-sucedido Smiling Friends, co-criado pelo membro do Oniplay, Zach Haddle. Mas essas não foram as únicas pessoas a fazer piada com Linkara em 2021, ao afirmar que a propriedade estava tecnicamente em domínio público. Uma editora chamada Dark Gift Comics lançou uma campanha no Indiegogo para o reboot de Lightbringer. Ainda mais interessante do que isso foi a pessoa que eles anunciaram que estaria escrevendo: a grande Iron Liz. O que precisa ser entendido é que nos anos seguintes à separação, Lewis e Liz continuaram a se afastar cada vez mais. Ela era uma apoiadora de movimentos online como Gamergate e mais tarde Comicsgate, ambos os quais ele se opunha veementemente. Ao ser informado no Twitter sobre o que sua ex fazia com seus antigos personagens, Lewis respondeu:
Bem, se é a ex que estou pensando, ela já era uma pessoa horrível, então isso não é surpreendente. Ela é, ou pelo menos era, uma grande apoiadora do Trump, falava mal da minha então namorada, agora esposa, e se associa com pessoas terríveis. Não, nós não estamos em bons termos. Infelizmente, parece ser o fim das coisas para o ex-casal. Lewis recusou-se a comentar mais, e Liz incentivou seus fãs a simplesmente deixá-lo em paz. Quanto ao reboot de Lightbringer, a campanha foi bem sucedida para conseguir um segundo volume, embora seu impacto pareça não ter se espalhado além dos apoiadores originais do Indiegogo. Hoje em dia, Linkara continua fazendo praticamente o que sempre fez. Sentado no mesmo sofá, com o mesmo chapéu fedora, analisando quadrinhos no mesmo formato, suas visualizações não são nada espetaculares. Mas o fato de que seu público fiel o acompanha todos esses anos e continuam a apoiá-lo no Patreon significa que ele provavelmente está ganhando dinheiro suficiente para justificar a continuação da existência de Atop the Fourth Wall. Independentemente da sua opinião sobre a justificativa das críticas a ele, ou se as piadas feitas à sua custa são apenas bullying. É difícil negar que há algo reconfortante no fato de que o show do Linkara mal mudou em quase 2 décadas. Chame-o de relíquia de uma era passada se quiser, mas há algo nostálgico em ir ao canal do YouTube Atop the Fourth Wall e ver que Lewis ainda está lá fazendo o que ele faz. Ame-o ou odeie-o, ele é consistente. Só não pergunte quando sairá o próximo episódio de História dos Power Rangers.